Olá, eu sou Thaís Rocha, criadora e apresentadora do podcast Papo de Veterinária. E no nosso novo quadro Quem Quer Ser Médico Veterinário, eu trago para você informações e percepções sobre o curso, etapas de formação, opções de caminhos e muito mais. Acompanhe nosso quadro nas principais plataformas de streaming, pois toda semana teremos novidades para você. Vamos juntos? Olá! Vamos conversar um pouquinho mais sobre o curso de Medicina Veterinária? Hoje eu vou trazer para vocês as áreas de atuação do médico veterinário. No canal Papo de Veterinária, eu já conversei com mais de 130 profissionais diferentes que falaram sobre as suas áreas de atuação. Então, dentro disso, já é possível a gente ter um vislumbre de possibilidades que existem aí de trabalho para o médico veterinário. Quando a gente pensa na atuação na veterinária, muitas vezes o que vem de imediato é a vivência que a gente teve antes de entrar no curso. Então, a maioria das pessoas já teve algum animal de estimação que foi levado para atendimento, ou então já vive a campo, ou tem contato com a vida e a rotina de fazenda, e aí entende que é interessante essa questão da consulta do médico veterinário, a atuação na fazenda. A maioria das pessoas não sabe que o médico veterinário atua também em saúde humana, então trabalha em prefeituras, por exemplo, ou em outros órgãos do governo, avaliando programas de imunização e de monitoramento de doenças transmitidas por animais, que são as zoonoses. Então, é uma atuação extremamente importante. E também a gente atua na questão da saúde ambiental. Então, muitas pessoas conseguem correlacionar de imediato ali uma figura até um pouco caricata de um médico veterinário numa selva, estudando os animais, que na real acaba sendo muito mais um trabalho relacionado ao biólogo do que ao médico veterinário propriamente dito. Mas a gente pode também ter o profissional atuando nessa frente. Quando a gente entra no curso, muitas vezes a gente tem essa visão muito limitada do que é a profissão e a gente se enxerga com poucas alternativas de áreas de trabalho. E é por isso que a gente fala muito sobre a questão da saturação de alguns mercados. Muitas pessoas já têm aquela vivência prévia de ter um animal de estimação que foi levado para um atendimento veterinário e a pessoa se encantar por aquilo. A escolha da medicina veterinária como profissão, na grande maioria das vezes, vem da infância. Então, é a criança que tem o desejo de curar e salvar os animais, e a gente acaba não vendo todas essas outras possibilidades aí de áreas de atuação. Então, o meu objetivo com o canal é trazer essas perspectivas também para diminuir o impacto da frustração que muitas pessoas têm quando elas entendem que talvez a área clínica ou cirúrgica que ela sonhava em trabalhar não traz aquilo que ela efetivamente quer para a vida profissional dela, tá? Isso não é incomum e o impacto dessa frustração pode ser muito complicado para o emocional das pessoas. Então, a gente oferecendo todas essas informações, com todos esses profissionais altamente qualificados, tem essa ideia de ajudar aí nessas escolhas ao longo do caminho profissional, de formação, né, e profissional. Então, quando a gente pensa em trabalhar nas áreas aplicadas à saúde dos animais, quais são as grandes áreas que nós temos? Nós temos a área clínica, que aí pode ser dividida por espécies, clínica de pequenos animais, atende cães e gatos de maneira geral, clínica específica para cada espécie, a clínica de felinos tem várias particularidades, a gente já teve 2 papos no canal até hoje que abordaram especificamente essa área, então tem questões bastante particulares dessa atuação, que é importante ter atenção. Nós temos a clínica de equinos, a clínica de ruminantes, a clínica de animais silvestres e as partes relacionadas a suínos e aves, em geral, a clínica, embora seja uma ferramenta, ela não é o viés principal de atuação. A gente tem uma atuação muito mais focada na sanidade, que é a avaliação e manutenção da saúde dos animais por procedimentos profiláticos, como vermifugação, vacinação e manejo adequados, nutrição. A gente tem também algumas áreas, entre aspas, tá? Um pouco menores, porque elas ainda não têm um enfoque tão efetivo durante o curso, mas são áreas extremamente importantes, como a clínica de animais em laboratório, que a gente chama de biotério, e a clínica de, além de animais silvestres, né? Que aí a gente tem anfíbios, répteis, aves de várias espécies diferentes. Também muitas vezes atende invertebrados e peixes ornamentais,
É uma outra área clínica importante também. Dentro da clínica, além da divisão por espécies, a gente tem ainda as especialidades. O profissional se forma clínico geral e, a partir das próximas etapas da sua formação, o profissional pode se especializar em áreas específicas. Por exemplo, dermatologia, cardiologia, pneumologia, gastroenterologia, neurologia, nefrologia, e por aí vai, né? Então, muitas áreas diferentes aí que o médico veterinário pode atuar de maneira mais específica. Além da área clínica, a gente tem a clínica cirúrgica. Então, nós temos aí as cirurgias que podem ser direcionadas também para as espécies. Então, cirurgião de grandes animais, ou especificamente de equinos ou de ruminantes. Um cirurgião de pequenos animais. Nós temos também as especialidades dentro da cirurgia. Então, nós temos a videocirurgia, nós temos os procedimentos de cirurgias de tecidos moles, nós temos as cirurgias ortopédicas, e nós temos a oftalmologia, que também é uma especialidade que está muito ligada à cirurgia. Além disso, nós temos também a anestesiologia, que é o profissional que vai trabalhar com anestesia, sedação e controle de dor, principalmente. São profissionais altamente qualificados para fazerem, por exemplo, cuidados intensivos com animais, que a gente chama de intensivismo. A gente tem também as áreas de reprodução de equinos, reprodução de ruminantes, reprodução de pequenos animais, reprodução de animais silvestres. E nas áreas clínicas são essas três esferas que a gente tem: clínica, cirurgia e reprodução. Né? E a anestesiologia entrando aí como um complemento, porém não menos importante. A gente tem também, dentro da atuação do médico veterinário, aquele profissional que trabalha nas áreas básicas, então, por exemplo, com microbiologia, na área de laboratório de patologia clínica, que é o veterinário que executa e contribui na interpretação de exames laboratoriais, como hemograma, bioquímica sérica, análise de líquor, análise de líquido ruminal, análise de líquido sinovial. Nós temos os médicos veterinários que trabalham no diagnóstico por imagem, então aqueles que vão atuar na radiologia, na ultrassonografia, na tomografia computadorizada, na cintilografia. Nós temos os que vão atuar na área de saúde pública, então geralmente o trabalho de monitoramento e abordagem, né, muito para prevenção também das zoonoses, das arboviroses, como a dengue, chikungunya, zika. O médico veterinário atua nessa frente também. Programas de controle de leishmaniose, de raiva, de esporotricose, são doenças extremamente importantes, que são zoonoses. Nós temos ainda os profissionais que atuam na parte de inspeção e tecnologia de produtos de origem animal. Então, o profissional que pode atuar no abatedouro, numa fábrica de produtos de origem animal, como, por exemplo, um laticínio, uma fábrica de embutidos, de produtos cárneos, que pode trabalhar com pescado. Nós temos ainda profissionais que trabalham nas áreas de produção. A área de produção é uma área bastante abrangente, ela lida com a sanidade, com a nutrição, com o manejo geral desses animais. Então, como eu mantenho esse animal na propriedade, de maneira que ele cresça, tendo acesso máximo a tudo que ele precisa para estar em bem-estar. Nós temos médicos veterinários especializados ainda em bem-estar animal e nesse olhar para uma vida que faça sentido para esses animais. Os médicos veterinários podem atuar ainda na área comercial, que são profissionais que vão explicar a utilização de determinados produtos, qual é a sua aplicabilidade, qual é a periodicidade de uso, quais são os diferenciais de um determinado produto no mercado. Nós temos os médicos veterinários que vão fazer assistência a campo, recomendar protocolos profiláticos de vacinação, de vermifugação, por exemplo. Nós temos médicos veterinários que trabalham na área de pesquisa e desenvolvimento dentro da indústria, então desenvolvimento de produtos, médicos veterinários que trabalham na área de regulamentação desses medicamentos, que é a área de assuntos regulatórios. Temos médicos veterinários que trabalham na avicultura, na suinocultura, na bovinocultura de leite, bovinocultura de corte, na piscicultura, na ranicultura. A gente tem ainda as áreas de pesquisa, em institutos de pesquisa, em universidades e também na indústria, né, na iniciativa privada. Médicos veterinários que trabalham, então, desenvolvendo protocolos e testes para avaliação de determinados medicamentos, por exemplo, ou para descobrir como é a melhor forma de prevenir uma determinada doença. Então, eu estou dando alguns exemplos aqui, mas é muito mais abrangente do que isso. A área de medicina veterinária integrativa. Médicos veterinários que trabalham com medicina tradicional chinesa, entre as abordagens a acupuntura,
a fitoterapia chinesa, homeopatas, terapia neural, quiropraxia, com microfisioterapia, com terapia manual sutil, como a gente teve a Celina Tarantino sendo entrevistada no nosso canal, médicos veterinários que trabalham com abordagens mais holísticas, médicos veterinários sistêmicos, por exemplo, que têm um olhar diferenciado, não só para a doença que o animal está apresentando no momento em que ele é encaminhado para atendimento veterinário, mas também para como são as dinâmicas na família que esse animal faz parte ou na propriedade onde ele é criado e como essas dinâmicas podem interferir na saúde desse animal e na manifestação de doenças. Então, a gente tem uma série de abordagens que podem, inclusive, ser profiláticas, né? A gente não precisa levar o animal para a medicina integrativa, para essas abordagens só quando ele já está doente. A gente pode lançar mão dessas avaliações para verificar como está o estado de saúde do animal. Então, é algo que a gente tem trazido bastante nos últimos papos, aí, principalmente da 8ª temporada. Como na nossa formação a gente foca muito na resolução de doenças e, às vezes, não tem um olhar tão apurado para a manutenção da saúde, que é extremamente importante. Atuação de médicos veterinários em situações de desastres naturais. Então, resgate de animais em desastres naturais e como a gente faz o manejo, o tratamento desses indivíduos, a importância da gente reintegrar esses animais à família. A gente tem ainda a área de resgate de animais, ela está incluída na medicina veterinária do coletivo, que é quando a gente avalia a medicina de população de pequenos animais, principalmente em áreas urbanas, avaliando o controle de natalidade nesses animais, procedimentos de castração para evitar a presença de animais errantes. A medicina legal, que é a avaliação de animais ou que sofreram algum tipo de abuso ou que vieram a óbito por questões em que cabe ali, por exemplo, um processo judicial. Nós temos médicos veterinários que atuam na área de gestão de estabelecimentos, gestão de pessoas, gestão de carreira, perícia judicial, né? Nós temos profissionais que atuam, por exemplo, como responsáveis técnicos em supermercados, em indústrias. Então, a gama de possibilidades ela é tão ampla que é até difícil a gente ter ideia da quantidade de coisas diferentes que a gente pode fazer. E com isso também a gente tem um pouco mais de dificuldade de entender que existe uma área da medicina veterinária para cada perfil de pessoa. Depois eu vou trazer um pouco mais esse assunto. A gente sabe que as características pessoais acabam contribuindo para que a gente se dê melhor em uma determinada área, que tem mais a ver com como nós somos enquanto indivíduo, e a gente tem já vários papos em que eu abordo essas questões com os convidados. Daí já dá para ter uma ideia, mais ou menos, de quais são as áreas de atuação do médico veterinário. Com certeza tem áreas que eu não falei, mas, de toda forma, eu espero ter aí podido contribuir um pouco com os esclarecimentos, né, compilando um pouco aí o que a gente já vem produzindo de conteúdo com o Papo de Veterinária. Então, espero ter ajudado vocês de alguma forma. Não se iniba, deixe seu comentário, deixe suas considerações sobre esse conteúdo aqui que eu compilei para vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá! Este foi o Papo de Veterinária. Obrigada por ficar conosco até aqui e não esqueça de compartilhar com seus colegas que também gostariam de saber mais sobre a profissão. Toda quarta-feira temos vídeos novos no youtube.com/papo de veterinária e às segundas-feiras estarei aqui com vocês para mais um episódio. Até lá!